Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda e eu sou professora do curso de Cuidador de Idosos. Estamos iniciando o segundo módulo. Eu estou muito feliz que chegamos até aqui, estou muito orgulhosa de todos vocês. Agora a gente vai dar início à matéria de humanização e cuidados práticos aos idosos. Bom, o cuidado humanizado consiste na atenção, precaução, cautela, dedicação, no carinho e respeito à pessoa cuidada. Cuidar também é observar e entender a pessoa que cuidamos, a maneira como ela age, as suas dores e suas limitações. As atribuições de um bom cuidador basicamente são atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. Deve escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa que cuidamos. Auxilia na melhora do autocuidado. Nós auxiliamos aquela pessoa, nós não fazemos nada por ela, nós auxiliamos ela a se adaptar à sua rotina. Nós ajudamos ela a praticar exercícios físicos, mas não fazemos nada por ela. Fornece apoio na locomoção e atividades físicas, tais como andar, tomar sol, exercícios físicos. Além do mais, estimula a atividade de lazer e atividades ocupacionais. Realizamos também mudanças de decúbito, tanto da cama, tanto na cadeira, e massagens de conforto para aquele paciente. Administra medicações conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde. Comunica à família e à equipe de saúde sobre as mudanças de estado de saúde daquele paciente. Presta assistência em situações que se fazem necessárias para a melhoria da qualidade de vida daquele paciente. Ademais, a própria casa é o lugar favorito do idoso e da sua família para viver. Portanto, os cuidados domiciliares para os familiares é a alternativa de menor custo, de maior segurança e maior eficiência. Bom, continuando o cuidado domiciliar, com o processo de envelhecimento, alguns detalhes podem fazer diferença na vida do idoso e, claro, na segurança dele dentro da casa. Tá? Dados mostram que as quedas são responsáveis por mais de 56% das mortes acidentais de pessoas acima de 75 anos. Portanto, uma casa segura é fundamental para garantir a qualidade de vida e a independência e a recuperação do idoso. Bom, continuando, para termos uma casa segura para idosos, é importante utilizarmos pisos antiderrapantes, instalar barras de apoio no banheiro, no box e em volta do vaso sanitário para o idoso. Se possível, utilizar um banco ou uma cadeira bem firme no box durante o banho para o paciente. Em caso de casa com andar superior, é importante que os dois lados da escada tenham também fitas antiderrapantes e apoios, aqueles apoios nas laterais da escada. Em caso, os móveis também devem estar firmes e bem fixos, caso o idoso necessite se apoiar neles. As janelas devem permitir uma boa circulação de ar, tá? E elas devem ser de fácil abertura, não pode ser aquelas janelas duras que o idoso tem que fazer muita força para abrir. Preferir móveis e mesas com cantos arredondados, a fim de evitar lesões na pele frágil do idoso, caso ele bata, ele pode se lesionar. Providenciar uma mesa de cabeceira para apoiar objetos, livros, água, chaves, óculos, que seja de fácil acesso para o idoso. Possuir também um telefone próximo ao idoso ou ao cuidador para que, em caso de emergência, entre em contato com a família ou com a equipe de saúde. O quarto deve ter uma iluminação adequada, e possibilitar a ida do idoso ao banheiro durante a noite. A cama também deve ter uma altura adequada para que ele consiga colocar os dois pés no chão e levantar de forma autônoma. As portas devem ter uma largura de, no mínimo, 80 centímetros para que passe os andadores e a cadeira de roda. O ambiente deve ser amplo e sem obstáculos, tá? Evitando objetos, tapetes, fios no meio do caminho, para que o idoso não ocorra dele tropeçar.
Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as instituições de longa permanência para os idosos, as ILPI, tá? São instituições governamentais ou não, tá? Ou filantrópicas, de caráter residencial, destinada a domicílios coletivos, tá? De pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Antigamente, as ILPIs eram chamadas de asilo. No entanto, hoje em dia, nós não chamamos mais esse local, esse domicílio para idosos de asilo, por ser um termo que traz um sentimento de abandono, de rejeição familiar. As ILPIs têm como objetivo garantir a atenção integral às pessoas com mais de 60 anos, defendendo a sua dignidade, seus direitos e, claro, mantendo toda a sua higiene pessoal, todo o seu cuidado diário. Bom, alguns deveres da ILPI: assegurar os direitos do indivíduo, inclusive aqueles de liberdade e de ir e vir. Preservar a identidade e a privacidade do idoso, sempre proporcionando um ambiente calmo e seguro para ele. Garantir uma alimentação saudável, rica e balanceada. Proporcionar cuidados à saúde e à higiene, conforme a sua individualidade. Promover condições de lazer, como atividades físicas, ou dispor de um espaço, um gramado, para que o idoso possa ficar ali. Bom, é importante também o cuidador cuidar de si, né? A tarefa de cuidar de alguém geralmente se soma às outras atividades do dia a dia, como casamento, maternidade. Por isso, o cuidador pode se sentir sobrecarregado, né? Sentimentos como cansaço, frustração, raiva, abandono, pode acontecer durante esse período de trabalho. E é importante a gente sempre prezar pela saúde, pela nossa saúde, né, do cuidador, e a saúde do paciente. Sempre lembrar que é fundamental que o cuidador reserve alguns momentos da sua rotina para se cuidar, descansar ou praticar um exercício físico. A higiene pessoal do idoso, né? A higiene corporal, além de proporcionar conforto e bem-estar, é de extrema importância para a recuperação e manutenção da saúde do idoso que cuidamos. O banho deve ser diário, no chuveiro ou na banheira, ou mesmo no leito, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o passo a passo de como proceder no banho com o auxílio do cuidador. Prepare o banheiro e coloque no lugar de fácil acesso os objetos necessários para o banho. Regule a temperatura da água, mantenha as portas e janelas fechadas para que não tenha circulação de ar. Incentive o idoso a emulsionar a sua pele para hidratação, assim evitando ressecamento e futuras lesões. A higiene do cabelo deve ser feita no mínimo 3 vezes na semana, e é claro que o cuidador tem um papel muito importante nisso, de sempre inspecionar o couro cabeludo daquele paciente para ver se tem alguma lesão, se tem coceira. É sempre importante estar atento a isso também. Coloque a pessoa no banho e não a deixe sozinha, tá? Porque ela pode cair, pode se desequilibrar e cair. Oriente o paciente a secar as partes íntimas, as dobras, embaixo do seio, atrás do joelho, os dedos, tá? A gente sempre orienta o paciente a fazer isso, e caso ele não consiga fazer, a gente faz por ele. Evitar, isso é muito importante, né? A gente deve evitar ficar olhando para o corpo do paciente, porque ele pode se sentir constrangido, ok? E muito importante, só faça aquilo que ele não é capaz de fazer, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco sobre a higiene bucal do idoso. Bom, se a pessoa não consegue fazer a sua higiene bucal sozinha, o cuidador deve auxiliá-la, tá? Colocar a pessoa sentada em frente a uma pia ou na cama com uma bacia. Usar sempre escovas de cerdas bem macias ou uma gaze molhada para fazer a higiene da boca. Colocar uma pequena porção de pasta de dente para o paciente não ficar se sentindo mal. E sempre que possível também usar fio dental, tá? É muito importante. Sempre usar as escovas de dentes de cerdas macias, tá? E sempre que possível também utilizar o fio dental, muito importante. Colocar uma pequena porção de pasta de dente para evitar que o idoso engase, né? Com aquela quantidade muito grande de pasta de dente. E também, por fim, a gente escova os dentes e a língua e enxágua, tira o excesso de pasta de dente, enxágua bonitinho e seca a boca do paciente.
Bom, como devemos proceder quando o idoso usa prótese? Bom, basicamente a gente retira a prótese e escova aquela prótese com uma escova de dentes com umas cerdas bem firmes, sempre usando a pasta de dente. Para a limpeza das gengivas, bochechas e língua, a gente usa uma escova de dente de cerdas macias ou uma gaze umedecida. O movimento de limpeza da língua ela deve ser de trás para frente, sempre evitando tocar no final da língua para não provocar ânsia de vômito. Devemos enxaguar bem a boca e recolocar a prótese. Sempre que a gente for deixar a prótese separada do idoso, quando a gente for tirar para o idoso dormir, por exemplo, a gente coloca num potinho com água, somente com água ou um pouquinho de pasta de dente e só. Não precisa de água sanitária, nem detergente de cozinha, por exemplo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a higiene da unha do paciente. Quase não é falado sobre, né? Mas também é muito importante. Devemos sempre manter as unhas limpas e secas para prevenir infecções. As unhas são uma das principais portas de entrada de infecções. Sempre que possível, usar luvas para realizar tarefas que possam danificar as unhas daquele paciente ou a própria unha do cuidador. Corte as unhas retas, tá? E não muito curtas, para não ficar exposta àquela parte sensível da unha do idoso. Use uma lixa para suavizar as bordas das unhas e, se possível, introduza sempre alimentos ricos em biotinas, como ovos, nozes, a fim de fortalecer as unhas do idoso. Sempre que notar alguma alteração, consulte o dermatologista. E é muito importante também uma atenção do cuidador, que devemos sempre manter a nossa própria unha bem curta para não lesionar a pele bem frágil do paciente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a roupa do idoso, né? Também é muito importante termos atenção em relação a isso. É importante observarmos o tecido, se ele apresenta algum tipo de deteriorização, manchas ou rasgos, o nível de limpeza, se está adequado ou não, é sempre importante observarmos isso. Devemos dar preferência a tecidos leves, confortáveis e maleáveis, com abertura na frente, que é mais fácil de retirar a roupa em caso de for trocar ou alguma emergência. Os sapatos devem ter um solado de borracha, antiderrapante e com elástico, a fim de garantir a segurança ao paciente quando ele for andar ou quando ele for levantar. Além disso, precisamos ter atenção também, uma atenção redobrada àquele paciente que fica na cadeira de rodas. A roupa dele deve ser bem larga, bem confortável, para que não ocorra nenhuma lesão ou pressão na pele. É preciso também cuidar para que as roupas não fiquem dobradas quando o paciente sentar, para evitar lesão por pressão. E sempre que possível é importante deixar a pessoa cuidar, escolher a sua própria roupa, assim mantendo a autonomia dela. Bom, cuidados com o paciente acamado. A lesão por pressão, LPP, como é conhecida, é um dano à pele ou um tecido abaixo da pele causado por dispositivos médicos e geralmente sobre uma proeminência óssea. Acontece por muito tempo em certas posições, é por isso que é importante a gente mudar a posição daquele paciente, ok? Aqui estão os locais que mais ocorrem a lesão por pressão. Essas são as principais áreas acometidas pela LPP. A região sacral, o cotovelo e o ombro são as principais atingidas pela LPP e é muito importante termos um cuidado redobrado nessas regiões a fim de evitar a lesão por pressão. Além disso, sempre que possível, devemos manter a cabeceira do leito elevada a 30 graus, ok? Mantermos também os lençóis limpos, sem dobras e sem restos alimentares. Devemos estimular a ingestão hídrica e uma alimentação balanceada. E claro, sempre quando realizarmos a mudança de decúbito daquele paciente com um lençol móvel, a gente precisa de ajuda de outra pessoa. Pode ser um outro cuidador ou mesmo um familiar. Aqui temos o relógio de mudança de decúbito do paciente, tá? Então, às 12, decúbito dorsal, depois de 2 horas a gente muda o paciente para um decúbito lateral. Às 12, o paciente decúbito dorsal. Às 2, a gente muda o paciente para um decúbito lateral.
Às 4, um decúbito dorsal novamente, e assim por diante. É sempre importante fazer a mudança de decúbito. A gente faz isso a fim de prevenir a lesão por pressão. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a alimentação saudável. A alimentação, ela deve ser equilibrada e adequada nutricionalmente para aquele paciente, certo? A alimentação saudável, ela influencia no bem-estar físico e mental e também na prevenção e recuperação do idoso. É importante que ela seja saborosa, colorida, equilibrada, a fim de fazer com que o idoso sinta mais à vontade ao se alimentar, sempre respeitando as suas preferências. Os nutrientes são as substâncias químicas que o organismo absorve e eles são indispensáveis para a manutenção do nosso corpo. Os nutrientes são as substâncias químicas absorvidas pelo nosso corpo e eles são fundamentais para a manutenção fisiológica do nosso corpo. É preciso variar na dieta, consumindo com moderação os alimentos, a fim de garantir todos os nutrientes necessários para a manutenção da saúde. Por fim, agora a gente vai falar sobre o lazer e a integração social do idoso. Muito importante. O lazer na terceira idade auxilia os idosos a envelhecerem com mais saúde e mais disposição. Consequentemente, quando eles vivem com mais disposição, mais saúde, eles têm uma boa qualidade de vida. Ter tempo livre não preenchido pode tornar aquele idoso ocioso. O lazer contribui para que ele seja incluído em novos contextos sociais, de forma a promover a aproximação daquele idoso à comunidade e também à sociedade, evitando assim problemas relacionados à solidão, que acontece muito, né? A solidão na terceira idade é muito comum. Atividades físicas, grupo de leituras, jogos, pintura, cinema e programas culturais são alguns hobbies que podemos e devemos incentivar o idoso a participar, sempre respeitando suas escolhas e sua individualidade. Bom, essas foram as referências para a nossa aula. Muito obrigada!